Oi, gente! Bem-vindos ao Rafa por aí, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, finalmente, depois de 2 anos quase de canal e 2 anos, né, de 3 anos aqui, morando aqui. Eu tenho minha cidadania italiana! Então, peguei semana passada e todo mundo ficou me perguntando quais eram os documentos que precisavam, quanto tempo demorou, onde foi, se precisou do FRAN no dia do juramento. Isso, na verdade, tem até lá no vídeo. E eu resolvi fazer um vídeo contando como era. Já tinham me pedido bem antes, lá no início do canal, só que não tinha como eu ter propriedade para falar se ainda não tinha saído, entendeu? Por isso que eu fiquei esperando sair para depois eu fazer o vídeo, para eu poder falar tudo junto, o que precisava, quanto tempo demorou, como foi esse processo, e cá estou eu. Se é a primeira vez que você tá aqui, por favor, se inscreve aqui embaixo, clica nesse retângulo vermelho que tá aqui, curte o vídeo, espero te ajudar. E aqui tem vários outros, tem o vídeo do juramento também, que se você quiser tá aqui, ó, só clicar aqui em cima. E vamos lá, compartilhe com seus amigos porque eu quero que esse ano o canal cresça, tá bom? Compartilha, comenta, divulga nos stories, me segue no Instagram, tá bom? E vamos ao que interessa, que todo mundo tá querendo saber, né? Então, gente, eu fiz o pedido de cidadania por casamento, porque eu sou casada, né, com o Fran, vai fazer 6 anos, daqui a pouco, mês que vem. Caramba, passa rápido. Enfim, e aí eu pedi quando eu cheguei aqui. Eu já podia ter dado entrada lá no Brasil por tempo de casamento, mas eu não sabia. E aí o que acontece? Quando eu fiz pra agora, algumas coisinhas mudaram, mas eu vou falar o que eu fiz e o que eu sei que mudou. E aí, eu dei entrada, eu cheguei aqui em março e aí em dezembro, que eu fiquei sabendo que podia dar entrada, porque até então eu não sabia, eu dei entrada no pedido de cidadania, ou seja, em dezembro de 2016. E aí, eu enviei o documento em janeiro de 2017. E a minha cidadania saiu em janeiro de 2019. Por mais que ninguém tenha me avisado, que eu vou explicar pra vocês, que eu também contei... Ah, não, eu não contei nos stories. Por mais que ninguém tenha me avisado, mas saiu exatamente 2 anos a partir do momento que eu dei a entrada. Quando você faz o pedido, ali no site eles te dão, tem escrito, eu fiz um vídeo também com o site pra vocês verem como é que é. Talvez... Não sei, pode mudar daqui a um tempo e tal, mas eu mostrei exatamente assim como era que eu acompanhava e aí vocês vão ver, eu posso botar o vídeo também. E ali tem escrito que a partir do momento que você dá a entrada, eles têm um prazo de 730 dias para te dar o deferimento, para te dar a resposta do seu pedido de cidadania. E o meu foi exatamente isso. E aí, o que eu precisei, né? Eu precisei de uma marca da bolo, que aqui na Itália é tipo um selo, que você precisa dessa marca da bolo. Se você vem pra Itália, já começa a se familiarizar com esse nome, porque todo santo documento que você for precisar fazer vai precisar desse raio dessa marca da bolo de 16 euros. Então, você precisa de uma dessa e você tem que anotar o códigozinho que tem ali embaixo, porque depois eles vão te pedir. Porque quando você faz o pedido da cidadania, é tudo pelo computador. Depois, eu precisei fazer um depósito de 200 euros, só que agora, infelizmente, amiguinhos, eu já vi que aumentou para 250. E aí, mas no meu era 200 euros. Você faz esse depósito no correio e depois eles pedem para você guardar comprovante de depósito. E aí eles pedem para guardar aquilo porque depois eles vão pedir para você enviar esses documentos diretamente o original, ou seja, esse comprovante que você pagou. Por mais que eles recebam, né, porque se eles não recebessem, eles nem iam dar andamento no pedido, mas eles pedem depois para você enviar aquilo também junto com os outros documentos. Depois, precisou da minha certidão de nascimento, a minha certidão de antecedentes criminais, que eu pedi aí no Brasil mesmo, pela internet, você consegue pedir pelo site da Polícia Federal, é você mesmo que faz. Você coloca os seus dados e o próprio computador faz essa certidão para você, e aí você imprime ela e essa é válida aqui. Certidão de antecedentes criminais, original do depósito, né, no futuro, quando eu for enviar para eles, então você, quando fizer esse depósito, guarda o comprovante. Um modelo de declaração substitutiva do ato de notoriedade, enfim,
preenchido e com o número do processo. Quando você dá entrada, você vai ter um número de processo. O meu era KC, que aquilo ali vai identificar se é por casamento que você está pedindo, se é por sangue, né, por ter família, enfim, se você vai pedir cidadania por tempo. Então, você vai ter um número de protocolo que vai ser o seu número de processo. E aí, eles pedem também esse modelo de declaração que você pega no próprio site deles, e ali tem tudo explicadinho, onde você tem que pegar, qual é o caminho que você tem que fazer, qual você tem que clicar primeiro. Então é tudo bem explicadinho ali, que eles pedem isso. E uma cópia de um documento de identidade seu. Depois disso, o que acontece? Vai pros órgãos, né, competentes que tem que fazer isso. E aí pode acontecer 3 coisinhas. Ou eles podem aceitar o seu pedido, ou eles podem aceitar com reserva. O que acontece? Pode ser que esteja, quando você mandou, que esteja faltando algum documento, um ou mais documentos. E aí eles podem aceitar, mas você vai ter um prazo depois para mandar os documentos que estão faltando. Ou eles podem negar o seu pedido. E aí, enfim, não tem nada que fazer, você não vai ter direito à cidadania. E aí, o que acontece? O meu, eles foram bem, assim, simples, no sentido que eu não tive muita comunicação, porque no site vocês vão ver, no vídeo que eu fiz, tem uma área que eles fazem as comunicações com você, que é pedindo o que você... os próximos passos, né, e o andamento do seu pedido como tá. E aí, ali, né, pelo site eu conseguia ver o que estava faltando, como é que estava em andamento. Só que por 2 anos, durante 2 anos, a partir do momento que eu dei entrada, eles só me fizeram uma comunicação e depois simplesmente não tinha nenhuma atualização no meu status, né, do pedido lá da minha cidadania. Então, eu ficava ligando pra eles, eu ficava mandando e-mail. Quando eu fui viajar, né, quando eu fui de férias, eu fui uma semaninha e depois eu fui 10 dias no meu aniversário. Eu perguntei pra eles se tinha problema, eles falaram que não tinha problema nenhum. Se eu continuasse morando aqui, fosse só de férias, não tem problema nenhum. Então, eu ficava sempre mandando pra eles lembrarem de mim, porque tem casos de pessoas que saem super rápido. Falaram que, na verdade, quem pede por sangue, né? Quem tem, tipo, avô, bisavó, tataravó, enfim, é mais rápido do que quem pede por casamento. Quem pede por casamento, a minha, no caso, eram 2 anos. E pra quem tinha filho, era reduzir esse tempo pela metade, o tempo pra sair. Só que o que acontecia? O tempo pra sair não, o tempo que você poderia pedir depois do casamento. Só que agora você tem que esperar 4 anos, entendeu? Porque tem uma nova lei aí do Salvini, que é um presidente, o cara que tá no governo, tá no governo, junto com um outro rapaz, que são de governos opostos, porque aqui tem isso, né? E aí ele é meio que contra a questão de imigração e tal, e aí ele tenta meio que dar uma barrada, assim, dar uma dificultada no processo das pessoas. E aí, o que acontece? A minha, eu, graças a Deus, tive sorte, entrei, assim, no tempo limite, porque já esse ano mudou e foi para 4 anos o tempo. Então, assim, eu consegui ainda pegar a cidadania exatamente 2 anos. Vocês, talvez, que vão dar entrada agora, pode ser que pegue essa de 4 anos. Então, o tempo máximo já não vai ser 2, vai ser 4 agora. E aí, o que acontece? Ficou por 2 anos sempre a mesma mensagem pra mim. Tipo, o seu pedido está sendo avaliado. O seu pedido está sendo avaliado. Uma coisa parecida. E aí, eu sempre, como eu falei pra vocês, ficava mandando e-mail. O Fran também mandava e-mail, porque às vezes eles não me respondiam, mas respondiam o Fran. Não sei porquê. E aí, depois de um tempo, eles simplesmente não respondiam mais. E aí, depois eu falei, olha, eu vou esperar os 2 anos e depois eu vejo, vou lá. E aí, o que aconteceu? Exatamente 2 anos depois... Eu mandei e-mail, não aconteceu nada. Aí eu esperei, porque como eu dei entrada em dezembro e mandei os primeiros documentos em janeiro, eu falei, período de festa e tal. Eu falei, eu vou esperar pra ver, e depois que passar esse dia de janeiro, que foi dia 14 de janeiro, que eu enviei os primeiros documentos, eu falo, né, tento um outro contato novamente. E aí... eu liguei e a senhora falou que não me dava mais informação por telefone, que tinha um sportello, que eles chamam aqui, que é o lugar para você ir lá e pedir informação, né?
E aí, assim, eu fui lá no dia que era aberto para eles darem aquela informação e perguntei. A minha cidadania saiu dia 17 de janeiro e eu fui lá, acho que no dia 4 de fevereiro. Assim, não foi muito tempo depois. Eu fui lá no dia 4 de fevereiro. E aí, quando eu cheguei lá, eu pedi informação, eu fiz a minha cidadania aqui na cidade de Treviso. E aí, eu fui na prefeitura para pedir informação e eles me falaram que a minha cidadania já estava pronta. Aí eu falei, sim, eu já vi. Aí mudou o status no site, né, quando eu vi. E aí, fui lá na prefeitura pra perguntar. E aí ele falou assim, saiu a sua cidadania? Eu falei, sim, eu vi no site. Mas e aí, o que eu tenho que fazer agora? Porque eu não recebi nenhuma comunicação. E na própria comunicação do site estava falando, o seu processo foi concluído e agora o órgão competente vai entrar em contato. Eu falei, tá, fiquei esperando o órgão competente entrar em contato, mas ninguém entrou em contato, porque o órgão competente talvez não era tão competente, mentira. Enfim, aí eu falei, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mandar um e-mail, eu tenho que ficar esperando, vão me mandar um e-mail, eu vou receber uma carta em casa, porque as outras eu recebia no site deles, que é o DLCI interno, cittadinanza, só que nesse, e também eu recebia pelo e-mail, só que nesse daí eu não recebi nada, eu simplesmente estava falando que era concluída e que eu ia receber uma comunicação desse órgão competente que eu não recebi. Esperei um pouco e fui lá, e ele falou, olha, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí ele olhou no computador e falou, olha, na verdade a sua já deveria estar lá no seu cartório do seu bairro. E aí eu falei, tá, e aí o que eu posso fazer? Ele falou, você tem que ir lá e perguntar pra eles se a sua cidadania tá lá. Que aí eles vão te dizer, vão te dar todas as direções do que você tem que fazer. Aí assim eu fiz, por sorte, no dia, porque aqui não é todo dia que tá aberto os órgãos públicos. Tem os horários bem diferentes daí, às vezes eles abrem 3h30 até 5h30, 3h30 às 4h30. Enfim, então às vezes tem uns horários estranhos, assim. E aí, graças a Deus, esse dia tava aberto, consegui chegar lá. Quando eu perguntei, que eu comecei a falar com a senhora e tava vazio. E aí, quando eu cheguei lá pra falar com ela, eu falei, olha, eu acabei de chegar da prefeitura. Cara, eu nem terminei de falar o resto das coisas, da frase. E ela falou, cidadania? Eu falei, Aí ela, eu tenho uma cidadania aqui. Aí eu falei, meu nome é Rafaela. Aí ela, sim, tá aqui. Eu achei meio estranho que eu falei, pô, tá aqui desde quando? Porque eu não tô sabendo, né? Mas tudo bem. Na hora eu fiquei super feliz, porque eu falei, eu nem precisei terminar de falar por que eu tava ali, né? E já tava tudo ali, enfim, a cidadania tava pronta. Falei, ai, que bom. E aí eu assinei um papel pra dizer que eu tinha passado ali, em soma, que eu tinha pego, né? Que eu tinha visto essa cidadania. E aí ela foi e falou, olha, quando que você pode vir? Você tem problema pra marcar o dia do juramento e tal? Eu falei, não. E aí eu fui lá no dia 4, ela falou, se tiver bom pra você, a gente pode marcar na quinta-feira, ou seja, daquela mesma semana. E aí eu achei o máximo, porque eu fui super rápido. Eu, a princípio, tinha pensado em esperar, tipo, ver se os meus pais poderiam vir, né, depois, que talvez em abril eles viriam. Então eu pensei assim, vou ver se eu posso esperar. Mas depois eu falei, gente, quer saber? A passagem não tava comprada, eu falei, vai que eles não venham, e aí depois o negócio vai ser lá em abril. Eu falei, quanto antes eu terminar esse processo, melhor, entendeu? E aí eu marquei pra quinta-feira, ou seja, 3 dias depois do dia que eu fui assinar. E dia 7 foi o dia que eu fiz o juramento. E a partir do dia que você faz o juramento, no dia depois, tá valendo a sua cidadania. E aí falaram, tira foto com o documento, mas na verdade não tem nenhum documento que eles deixam com você. Você lá, né, no juramento, vocês viram que ela só me deu uma cartilha, por exemplo, do cidadão com as leis daqui, os deveres e os direitos do cidadão italiano. Mas não é que eu fique com papel dizendo que eu sou cidadã. E aí, a partir do dia seguinte que você faz o juramento, é válido que você é uma cidadã italiana. E aí, depois, a única coisa que eu posso fazer aí eu deixei o meu permesso de soggiorno lá, né? Porque eu não precisaria mais, porque agora eu sou cidadã italiana. Então, não tem motivo de eu ter um permesso de soggiorno, tipo assim, que seria nada mais do que uma permissão pra eu ficar aqui. Porque se eu sou cidadã, eu não preciso da permissão.
E aí eu dou esse permesso di soggiorno pra eles, essa permissão pra eles. E aí depois eu vou lá essa semana, porque na sexta-feira ela falou que tava um pouco, enfim, ia estar um pouco cheia de coisa pra fazer e não ia conseguir resolver a questão da carteira de identidade pra mim e pediu pra passar essa semana. Na semana que vem, essa semana que eu vou lá. E aí eu vou na quinta-feira lá fazer minha carteira de identidade. Ainda tô com a velha que tá dizendo que eu sou brasileira. Perguntei pra ela por que eu não fiquei sabendo. Claramente, depois que eu já tinha jurado, que eu já tinha assinado tudo, né? Aí eu perguntei pra ela por que eu não recebi nenhuma comunicação. Até pra falar pra vocês também. E aí ela ficou dando a volta ao mundo pra tentar explicar. E no fim das contas ela assumiu que foi ela que não ligou, simplesmente, na minha opinião, por falta de vontade, porque o meu número de celular tava ali. E ela falou, e ela quis ficar dando desculpa, que como a gente dá entrada nessa cidadania muito tempo antes, né, que no caso dura 2 anos e agora vai demorar mais ainda, vão ser 4 anos máximo, né, pra eles darem uma resposta, que muitas vezes muda o celular da pessoa, que realmente acontece, mas não era o meu caso, porque o meu celular tá o mesmo desde que eu cheguei aqui. Até porque é chato, né? É um transtorno a pessoa ficar... Já foi tempo, acho, da pessoa ficar mudando o número. Hoje em dia, todo mundo quer fazer portabilidade. Então, assim, simplesmente ela não me ligou porque ela não quis, porque o meu celular era o mesmo. E qualquer chamada que eu recebo, que é daqui, que eu vejo que é com esse DDD daqui, e que eu não conheço o número, eu ligo de volta, né? Já liguei coisa que eu não conheço. Enfim, então ela simplesmente não ligou porque ela não quis. E aí ela ainda teve a cara de pau de falar. Ela é super gente boa, super legal, assim. Com o pessoal daqui, desse cartório, eu nunca tive nenhum problema. Sempre me explicaram tudo. Diferente de algumas outras pessoas de serviço público. Olha, Correia, que é uma negação. Enfim, outros lugares os funcionários não são muito amáveis e não sabem muito da informação. E aí, às vezes, eles acabam sendo ignorantes simplesmente por não saber te responder, entendeu? E elas sempre me explicaram tudo, só que dessa vez ela simplesmente, acho que ela não quis me ligar, porque ela falou, quem sabe sempre passa por aqui, quem tá com processo sempre passa por aqui pra perguntar. Só que em nenhum momento eu tive que ter contato com o cartório, então não tem como eu saber, se eu não for falar com a prefeitura, que eu tenho que perguntar pro cartório, entendeu? Isso é uma coisa nova, tanto que ela falou, antes quem fazia isso era diretamente a prefeitura, era tudo com eles, e aí de agora, de um tempo pra cá, mudou. Então assim, se é uma coisa nova pra vocês, imagina pra gente, né, que tá aqui perdido, esperando o documento sair, e não tá sabendo o que tá acontecendo aí, as mudanças do escritório de vocês, né? E aí, enfim, ela falou ela deu essa resposta falando que que sabe vai sempre ali pra perguntar, como se todo mundo tivesse tempo pra ficar indo, né? Todo dia perguntar, e aí, minha cidadania chegou? Mas, enfim, detalhes. Cidadã brasileira. Essa semana eu vou lá fazer a minha carteira de identidade e aí depois mostro lá nos stories pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um detalhe que eu contei no vídeo de juramento, mas vou falar nesse daqui também só pra ficar completinho esse assunto, assim, e contar toda a minha experiência. No dia que eu fui, né, assinar o papel que ela me falou que minha cidadania tava lá, eu perguntei pra ela o que eu deveria levar no dia do juramento. Ela simplesmente me falou que só precisava do permesso de soggiorno, porque ela teria que pegar o permesso e ficar com eles. E aí eu falei, tudo bem, tenho certeza que não preciso de mais nada, carteira de identidade, por mais que eu sempre leve essas coisas, mas eu perguntei 3 vezes o que eu precisava levar. Ela simplesmente falou que era só o permesso de soggiorno. No dia, faltando 1 hora pro meu juramento, ela ligou pra mim... Desculpa. Ela ligou pra mim e pro meu marido pra falar que precisaria que o meu marido fosse lá no dia, porque ela teria que ver ele, porque eu tava dando entrada por casamento. Meu pedido era por casamento, a cidadania. E aí o meu marido falou que não daria pra ele ir, porque ele estava trabalhando e ele não tinha pego o dia de folga, de férias, e não tinha como ele simplesmente sair do trabalho, entendeu? E aí ela falou, não, tudo bem, eu tô falando com você e aí eu vou dar um jeito aqui. Porque ela se ligou que ela errou, entendeu? E assim, ainda bem que ela conseguiu resolver, porque imagina se ela não tivesse conseguido e aí tivesse que marcar um outro dia ainda. Enfim, dor de cabeça, mas ela falou que precisaria. Já quando eu postei a foto lá no Instagram, umas pessoas falaram que não precisaram da presença do marido. A minha também, no fim das contas, ela fez sem, foi a minha sogra e minha cunhada lá.
mas ela ligou falando que precisaria. Então, assim, tentem se informar direitinho. Talvez quem for fazer, pergunta, não só questão do documento, pergunta, meu marido tem que ir, quem estiver fazendo cidadania por casamento. Porque às vezes eles estão ali naquela correria, enfim. Por mais que não seja a gente que tem que saber o que tem que levar, porque são eles que dizem, né? E não tem escrito no dia do juramento o que você tem que levar, são eles que te falam. Às vezes eles não te dão a informação completa. Enfim, pra gerar menos dor de cabeça, pergunta se seu marido tem que ir, seu companheiro, enfim. Tá bom? E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar escrito aqui embaixo que eu vou responder. E se você que tá aqui assistindo já passou, já fez a cidadania, tô confundindo tudo. Já fez a cidadania, deixa aqui embaixo como foi a sua experiência, no tempo certinho, se demorou, como que foi, tá bom? Um beijo, espero que vocês tenham gostado, curte o vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau! Boa sorte! Beijo!